Olá, convertedores de cafeína e código. Aqui de Minas Gerais é a Ana. Olá, pessoal de Florianópolis, aqui é a Jéssica, e tem gente que acha que tá no Nerdcast. Este é o podcast Pode Programar, e no episódio de hoje falaremos um pouco sobre as linguagens de programação. Falaremos um pouco, pois o assunto é bem vasto. Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Hoje em dia, existem várias linguagens de programação e algumas delas são compreendidas diretamente pelo computador ou máquina, o que você preferir, e outras precisam ser traduzidas para a linguagem de máquina, e isso a gente vai explicar direitinho com calma. Então, as linguagens de programação elas podem ser divididas, classificadas em 3 tipos, considerando o nível de abstração. Ou seja, o primeiro nível é linguagem de máquina. A linguagem de máquina seria hardware, né? Depois temos a linguagem de baixo nível, ou assembly, e depois a linguagem de alto nível, que aí a gente entra nas linguagens que as pessoas mais conhecem. Assim, a linguagem de máquina é aquela linguagem crua. Ela é baseada em código binário. Sabe, binário, 0, 1 e tal. Um parênteses, o nosso sistema numérico é o decimal, que são 10 números, de 0 a 9. E o binário, de 0 a 1. Isso. Binário, 2 números. O que acontece? Esse 0 e 1, essa sequência de números, elas vão representar instruções que serão executadas pelo processador. É praticamente impossível de ser interpretado por humanos. Porque você fica 0 e 1, até que você consegue converter, até que você consegue entender, demora uma vida inteira, então não vai nessa, não. Não vai tentar esforçar muito, não. E assim, antigamente, na década de 50, por aí, as pessoas, vamos dizer que programavam linguagem de máquina. Mas era uma coisa bem arcaica, né? Hoje em dia, eu acho que ninguém mais programa em linguagem de máquina, talvez alguma coisa em eletrônica, mas já deve estar sendo usado alguma linguagem um pouquinho mais rebuscada do que realmente só zeros e 1. Não sei se tem alguma linguagem, acho que não, né? Não tem mais nada hoje em 0 e 1, diretamente. Não, acho que não. Acho que no máximo aquelas placas lá que tem os transistores, que seria você ficar ligando ou desligando alguma coisa que seria o 0 e 1. Mas sim. acho que hoje não deve usar muito isso, não. E tinha a época do cartão perfurado, né? Sim, mas aí já entra na questão de baixo nível, linguagem de baixo nível, né? Sim, que são as linguagens assembly, né? Isso. E o que seria essas linguagens assembly? Então, a linguagem assembly, ela é muito próxima da linguagem de máquina, por isso que a gente chama de baixo nível. Então, ela facilita o entendimento do ser humano. Então, ela não é tão crua quanto uma linguagem de máquina, mas não é tão rebuscada como um Java. Então, ela fica naquele meio termo. Então, a gente chama ela de linguagem de baixo nível. E para o código ser entendido pelo hardware, é necessário que o mesmo seja convertido para uma linguagem de máquina. E essa tradução é feita por um programa chamado assembler. Então, a linguagem se chama assembly e o conversor seria o assembler. E a grande vantagem de uma linguagem de baixo nível é a velocidade de execução, visto que ela é facilmente interpretada pela máquina, ou seja, a conversão é muito mais rápida, porque os comandos são mais próximos de uma linguagem de máquina. A desvantagem é que é mais difícil de entender, né, como você como programador, é mais difícil de aprender, e a falta de portabilidade, porque você escreve o seu código para um processador. Então, quando a gente tá falando assim, a linguagem de máquina, a gente tá falando da linguagem que o processador entende, que seria 0 e 1. Quando a gente tá falando do assembly, a gente tá falando que eu tô programando ele vai ser convertido para 0 e 1, lá para a linguagem de máquina. Só que no caso do assembly, a linguagem que vamos dizer, o código que eu escrevo, ele só funciona para um processador. Eu não consigo depois passar ele para um outro processador. Então, isso aqui seriam mais para sistemas embarcados, coisas menores. Era muito usado o assembly nos primeiros sistemas, né? Quando aquelas máquinas gigantes que a gente vê em fotos, era usado o assembly. Aqueles computadores que fazem metade do processamento do seu celular que ocupava, assim, um prédio inteiro. Um prédio inteiro. A gente vai botar no post depois um exemplo de um código de máquina, um código de assembly, para quem não tem ideia do que é, para, né, entender, ter uma noção do código e poder comparar com os códigos atuais de linguagens de alto nível.
Acho que seria interessante. Né? Um exemplo clássico, assim, que vai ver de filme vai ser Matrix, que tem a linguagem de máquina que a gente vê lá uns símbolos, algumas coisas lá que a gente vê passando e tal, tudo aquilo ali a gente pode considerar que seja linguagem de baixo nível, né? Uhum. E interpretado depois pelas máquinas, e as máquinas ficam louconas lá, porque elas rebelam das 3 leis da robótica. E aí, depois disso, então a gente vai falar da linguagem de alto nível. A linguagem de alto nível, ela já é uma linguagem que vai ser uma linguagem mais próxima do que o ser humano interpreta. E os programas que são tradutores dessas linguagens, eles são chamados de compiladores. Eles pegam, convertem os programas de alto nível em linguagem de máquina. Esse tipo de linguagem permite aos programas escrever instruções que se pareçam com o inglês, porque a maioria das linguagens de programação são desenvolvidas lá nos Estados Unidos, tem toda uma tecnologia lá que eles desenvolvem e contém umas notações matemáticas. Nessas linguagens vocês têm uma grafia muito próxima à linguagem humana, né? Você tem verbos, você tem substantivos, você tem comandos, né? Comandos escritos, palavras, que são muito mais fáceis de entender do que escrever. É porque, assim, no Assembly você tem comandos, né? Que tentam chegar próximo da linguagem humana, mas é muito comando abreviado. Então, vamos imaginar a palavra go. Ao invés de eu escrever go, de ir, eu escrevo G. E eu tenho que saber que G significa go. Então, tipo, acaba sendo muito mais difícil eu decorar os comandos e tal, do que, no caso, uma linguagem de alto nível que eu tenho, vamos dizer, eu tenho um comando que se chama function, que é função. Então, eu sei que function vai escrever uma função nesse sentido. E na linguagem de alto nível, a gente vai encontrar 2 tipos de programação que são mais didaticamente utilizados, né? Nós vamos encontrar a programação estruturada e nós vamos ter a programação orientada a objeto. De SC que mexe mais aí com PHP e tal, eu acho que é mais fácil para você falar da linguagem estruturada. Eu vou deixar essa para você. Mas não pensem que PHP não tem orientação a objeto, hein? Não, mas é porque você vai explicar. Sim. Então, é que assim, a linguagem estruturada, ela é composta por blocos de código, que são interligados por 3 mecanismos básicos, que são a sequência, a seleção e a iteração. Bom, vamos imaginar que eu tenho um código em que eu vou escrever sobre o meu personagem, vamos dizer que eu tenho um jogo, e que ele tem que atravessar uma rua. Voltamos ao exemplo do atravessar a rua. Então, a sequência seria o faça. Então, João ande até o ponto tal, na calçada, e aguarde os carros pararem. Então, isso vai ser meu primeiro sequência de código. Você escreve, né, a sequência do que ele tem que fazer. E aí você tem a seleção, que seriam os ifs, os Cs, né? Então, se o carro parar, atravesse a rua. Se o carro não parar, ou seja, né, se não parar, fique onde você está. Então, você está dando um comando de seleção, vamos dizer assim. Uma outra forma de condição, um outro comando de seleção, seria o switch, em que você pode ter, para uma variável, você pode ter vários valores, e cada valor vai ter uma ação. Vamos dizer, você pode ter, se o carro for vermelho, acene. Se o carro for azul, fique de cabeça para baixo. Se o carro for verde, saia correndo. São coisas, tipo, cada linguagem vai ter, todas as linguagens de alto nível vão ter um comando, acredito, parecido com o switch, ou até com esse mesmo nome. Não sei se todas vai ter esse mesmo nome, não tenho certeza. Mas a ideia do switch ao invés de você fazer vários if, else, você faz um switch. Então, você pode ter vários resultados para o mesmo... Várias opções para a mesma variável. Porque fica feio, até na linguagem estruturada quanto na linguagem orientada a objeto, fica feio aquele blocão de código. If, até no final lá no else. E é difícil de ler também, e dependendo do caso, o código fica muito grande, fica feio. Então, é muito mais fácil de ler quando você trabalha com switch. Mas assim, isso aqui vale para qualquer linguagem. Aqui, no caso, se eu vou fazer um jogo, né, na linguagem estruturada para atravessar a rua, vamos imaginar que é um jogo de atravessar a rua, eu vou abrir uma página e vou escrever isso tudo. Então, se eu escrevesse um texto, uma redação, não tem muito
muito tratamento, cuidado com o código no sentido de reaproveitamento de código. Você pode escrever várias vezes a mesma coisa. Né? Isso. Você tem muita repetição de código. Por último, né, depois da seleção, a gente tem a iteração, que seria o while, comando while, que seria no sentido de que, ou for também entraria aqui, que é no sentido de, enquanto o carro não parar, faça tal coisa. Enquanto não passarem, sei lá, 10 carros, enquanto, não sei, cada carro, enquanto estiver passando carro, faça tal coisa. Quando parar de passar carros, atravesse a rua. Você pode usar também o while nesse sentido. Então, basicamente, é isso. Na linguagem estruturada, você tem esses comandos, assim como na orientada a objeto, e você usa ele numa página só e vai escrevendo estruturado, ou seja, um bloco depois de outro bloco. Uhum. A linguagem estruturada, com o tempo, ela foi perdendo espaço para orientação a objeto. Mas ainda assim, até hoje, ela é muito utilizada e, assim, por linguagens como COBOL, o PHP, o Perl, entre outros, JavaScript, várias linguagens. Eu acredito que boa parte das linguagens funcionam estruturada, como Pascal também trabalhava com estruturada, Fortran, essas linguagens mais antigas principalmente. Ainda existem muitos sistemas bancários que utilizam do COBOL como linguagem, e tem muita gente ainda que trabalha com isso. Se você investir na linguagem para aprender no COBOL, tem mercado para isso, então, assim, não pense que a linguagem orientada a objeto, a programação orientada a objeto, ela é a salvadora da pátria, não. Ainda tem muito lugar ainda para programação estruturada. E normalmente, quando você está aprendendo, você aprende estruturada, né? Aí, com o tempo, igual você a gente falou. Isso, e com o tempo você vai aprendendo a criar funções, a criar... Assim, no PHP, o PHP, quando ele iniciou, ele era puramente estruturado. Depois, com as versões mais recentes, ele passou a ter suporte à orientação a objeto. Ou seja, você poderia começar, né, a criar classes e tal, que aí a Ana vai falar um pouco mais à frente. Aí tem os includes lá, né, no Exato. PHP. Mas os includes já tinha antes. Então, o que você fazia? Você escrevia uma parte do código numa outra página e depois você dava include. Mas quando ele ia, vamos dizer, compilar, porque o PHP não é compilado, ele lia tudo junto, né? É como se ele colasse o código que você fez no outro arquivo dentro do arquivo que você tá chamando. Então, a gente tem... Tipo a estrutura hoje que a gente tem de HTML, JavaScript e CSS, que a gente faz separado, né? Isso. Só que aí depois, quando o navegador ele vê aquele código, ele interpreta aquilo tudo ali numa sequência. Exato. Quando a linguagem não é compilada, ela é interpretada, né? No caso do PHP seria o servidor que estaria interpretando esse código. Então só falar que o HTML, o JavaScript e o CSS são linguagens de front-end, o PHP ele é de back-end. Isso, do servidor. Vai ser visto pelo servidor. Já a programação orientada a objeto, ela tem um modelo de análise que é feito, tem um projeto, porque tem um nível de abstração um pouco mais profundo que a linguagem estruturada. Quando você vai abstrair aquela modelagem que você está fazendo, você vai criar vários objetos. E os objetos, eles vão ter comportamentos, eles vão ter características, então a gente vai criar propriedades, métodos e outros componentes da programação orientada a objeto. Para isso, você vai ter, como a gente falou, dos pilares da programação orientada a objeto, abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Se a gente for falar aqui, eu acho que dá um episódio inteiro só falando desses 4 pilares, se a gente quiser aprofundar na programação orientada a objeto. Só que assim, pode googlar, pode pesquisar, que tem muita coisa já que eu acho que vai ficar repetitivo e não tem nada a ver a gente ficar aqui explorando esse tanto de coisa aqui. Na programação orientada a objeto, nós vamos implementar, quando a gente fala de objeto, a gente tem uma forma desse objeto, que são as classes. É como se fosse uma receita de bolo, sendo que o bolo seria o objeto. Então, eu vou determinar o comportamento, vou determinar estados possíveis desse objeto, e eu vou fazer isso tudo lá na classe. As linguagens que a gente já vai ter suporte já para a programação orientada a objeto, ela vai ser o C++, o C#, o VBNet, todas as linguagens que tem .NET, a Microsoft conseguiu fazer implementação para ela virar orientada a objeto. O Java, tem o Objective Pascal, o Objective C, para quem não conhece, é uma das linguagens utilizadas para iOS, tem o Python, tem o Ruby, tem o Smalltalk e aí tem outros. Aí, com
a Jessie já falou. PHP, a partir da versão 4, ele tem suporte para PO. E a versão 4 é antiga, tá, gente? Tá na versão 7. Ainda tá um pouquinho antiga. O JavaScript também hoje também tem suporte, porque a gente falou da interpretação que acontece. O Perl também, a partir da versão 5. O VB também, a partir da versão 4. Só que o VB depois vai até VB 6 e depois vira VB.NET. Não é que vira. A versão .NET pro VB. Isso aí... VB você diz Visual Basic, né? Quando eu falo VB, Visual Basic, que é mais que eu falei de PO, que é Programação Orientada a Objeto. Isso, PO. Um dos exemplos mais conhecidos de quando a gente fala de orientação a objeto é aqueles exemplos do carro, né? Que o carro é objeto, Sim. Que aí ele tem os elementos, né? Que seriam a porta, que seria o farol. E aí tem as ações. Que aí você falou da receita de bolo, né? Mas eu acho que um dos exemplos mais conhecidos é o do carro, assim, mais simples. A gente nem fala carro aqui, pelo menos todo lugar que fala veículo, né? Isso, pode ser um veículo. Que aí você pode depois ter as classes abstratas e tal. Isso, você vai fazer o polimorfismo, porque o veículo ali, ele pode ter rodas, mas pode ser uma moto, pode ser um carro, você pode acabar tendo motor, você pode fazer o treco virar um barco, então as classes derivadas vão herdar da classe base veículo e vão virar carro, vão virar moto, virar outros veículos de acordo com a sua classe base, e isso também tem os polimorfismos, e é isso. E assim, todos esses tipos de, né, os dois tipos, no caso, orientação a objeto ou estruturada, são utilizados no dia a dia e às vezes elas se misturam. Então, no caso do PHP isso acontece muito, assim, de você cria classes e cria funções, mas se você não desenvolve, assim, você não planeja muito bem, não faz uma análise muito bem feita do que, né, dessas classes e tal, você acaba trabalhando com estruturado objeto, com classes. Fica um Frankenstein, fica uma coisa muito louca, mas acontece muito e você vê muito no dia a dia, sabe? Eu já tive que, quando eu tava começando a trabalhar, né, que eu mais mexia com bug, com refatorar código, até era bom pra eu aprender, eu pegava direto e reta, eu olhava código, métodos que faziam as mesmas coisas, tinham os mesmos parâmetros e as pessoas repetiam. Tipo o nome de função, falta né? de um estudo mesmo, do sistema em si, vai lá e vai colocando código, e isso, quando não faz bem feito, a gente fala que não seguiu as boas práticas. Exatamente, como ter, nome de função, se não tiver bem descrito, né, e você não entende o que ela faz, você acaba escrevendo uma nova função pra fazer a mesma ação. A mesma coisa. Mas daí a gente já vai entrar um pouco mais a fundo, eu acho, né, se a gente começar a falar de função e de classes e boas práticas, eu acho que isso fica pra um próximo episódio, né, Ana? Talvez a gente fala, dê sua opinião aí, se você acha que a gente deve falar mais sobre programação orientada a objeto, boas práticas, dê sua opinião aí, que aí depois a gente vê o que a gente faz. No próximo episódio a gente pretende falar sobre as linguagens de programação em si e como você escolhe por onde começar a estudar, a gente tá planejando. Até o dia 10 do outro mês a gente vai ver o que a gente faz. Mas a ideia desse episódio é ser uma introdução aos tipos de linguagem, a estrutura das linguagens, para no próximo a gente falar necessariamente, né, das linguagens. Aqui a gente falou algumas, citamos, mas mais a fundo nas linguagens, nossas experiências com elas, e indicar quais melhores linguagens para quem tá começando. Para você que já quer começar a desenvolver, para você que já quer começar a botar a mão na massa, a gente já vai falar algumas coisinhas para vocês. E é isso então, né, Ana? É isso, e a gente fecha porque tá tarde da noite, eu quero dormir. Mas depois vocês olham o link lá no post, que a gente vai deixar algumas dicas, algumas coisas para complementar esse cast que a gente tá fazendo hoje, porque às vezes tem coisa que é só vendo, só código principalmente. A gente vai deixar algum link, alguma coisa lá. Então vocês olham, se vocês quiserem acrescentar mais um pouquinho de conhecimento. E se quiserem corrigir também a gente, lá nos comentários, podem deixar lá, podem brigar com a gente, podem deixar elogios, podem deixar qualquer coisa lá pra gente. Não, qualquer coisa também. Não, gente, não briga com a gente não, a gente é paz e amor, não briga não. Mas
onde que vai encontrar a gente mesmo, Jess? Então, a gente tá no site mundopodcast.com.br/podeprogramar. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar pelo podeprogramar@mundopodcast.com.br. Nosso Facebook é facebook.com/podeprogramar. E o nosso Twitter é Jess Zanelato, o meu. Aninha é Bastos. E o Pode Programar, que é o do podcast. Você também pode, pelo Pode Programar, você pode achar a gente no Instagram. E a gente também pode achar a gente lá no Google Plus também. Se você achar a gente. Se você usa essa rede social, ok. A gente também não tem preconceito. Bom, vamos para os comentários do programa anterior. Então, todas as interações que os ouvintes estão fazendo, principalmente a quantidade de mulheres que estão mandando mensagem pra gente, que estão sentindo incentivadas a começar ou continuar na área da programação, a gente gostaria de agradecer imensamente, porque é uma via de mão dupla. A gente fala pensando em incentivar vocês e quando vocês dão feedback pra gente, isso nos incentiva a continuar cada vez mais. Então a gente vai falar só um pouquinho de alguns comentários. Se você quiser que o seu comentário seja lido, manda lá no Mundo Podcast, lá no post. Não manda por e-mail. Você pode até mandar por e-mail, mas a gente vai entender que é um comentário mais reservado. Exatamente. Então, o primeiro comentário é da Ellen Oliva. Ela postou no Mundo Podcast, no nosso site, e ela falou: entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas agora, por pura curiosidade. Não sei nada e vocês estão me ajudando muito. Obrigada, viu? Vou checar os links recomendados em todos os episódios. Obrigada, Ellen, e esperamos que esse episódio continue ajudando você. Sim, sim. E o outro vai ser do Felipe Tavares. Ele colocou esse comentário lá no Facebook. Ótima iniciativa, meninas. Estou adorando o podcast e recomendo para amigos e conhecidos. Ai, que lindo. Para complementar, quero indicar também o canal no YouTube relacionado à programação chamado Curso em Vídeo. Lá eles têm ensino de lógica e programação com Portugal, Java, PHP e uso de orientação a objeto com ambas as linguagens. Então, complementando o que ele falou do episódio anterior e desse episódio que nós falamos. Muito legal. É isso aí. Então, pessoal, se vocês quiserem deixar qualquer comentário, vocês já sabem onde. Se quiserem avaliar o podcast no iTunes, também ajuda bastante. Deixar comentário e estrelinha lá. Sim, você vai lá e dá um like lá. É bem legal. Quem usa não iPhone, são estrelinhas, né? Desculpa aí. São estrelinhas. Então, ajuda a gente ter alguma recomendação. Eu não sei se a gente tem alguma no iTunes, na verdade. Tem? Não sei. Você acredita que eu não olhei? Também não. Eu tenho iTunes aqui. Deixa eu entrar. Então, gente, a gente queria agradecer muito, muito do fundo do coração todo o feedback que vocês dão, quando vocês de alguma forma interagem com a gente, ou no Twitter, ou no site, ou no Facebook. A gente fica muito feliz, a gente lê todos os comentários, a gente tenta responder todos o mais rápido que der. Às vezes não dá pra responder na hora, porque a gente também trabalha, a gente também tem vida e tal. Então, mas aí a gente queria agradecer muito mesmo. E um beijo! Tchau! Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Até!